Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina e nessa videoaula discutiremos conceitos importantes relacionados a misturas, sua classificação e também como separar os componentes de uma mistura. Você sabe o que é uma mistura? Por que os componentes de uma mistura em um certo momento se misturam e em outro não? Como separar os componentes de uma mistura? As respostas para todos estes questionamentos serão dadas na aula de hoje. Entende-se por mistura a situação na qual existem duas ou mais substâncias fisicamente misturadas. Podemos ou não identificá-las por observação visual. Por exemplo, tanto o granito quanto a água salgada são misturas. Podemos classificar as misturas de acordo com o número de fases que apresentam. Lembrando que fase é uma região distinta na qual todas as propriedades são as mesmas. As fases podem estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Misturas homogêneas são aquelas que visualmente não se consegue distinguir quantas substâncias fazem parte do sistema. Sempre apresentam uma única fase. Podemos citar como exemplo uma mistura de água e sal de cozinha, também chamada de salmoura, a gasolina, o ar, entre outros. Já nas misturas heterogêneas, pode-se perceber a perfeita distinção visual entre seus componentes. São constituídas também por dois ou mais componentes, porém, diferentemente das misturas homogêneas, apresentam duas ou mais fases. Como exemplos, podemos citar granito, mistura de água e areia, entre outras. Mas e se quisermos separar os componentes de uma mistura? É possível? Você já parou para pensar como isso poderia ser feito? Vamos descobrir? As misturas podem ter seus componentes separados. Existem várias técnicas conhecidas para a realização da separação entre os componentes de uma mistura. É importante ressaltar que o que definirá o tipo de separação é o tipo de mistura com o qual iremos trabalhar. Primeiramente, trataremos da separação de misturas do tipo sólido-sólido. Trataremos nessa videoaula de 3 processos conhecidos para a separação de misturas do tipo sólido-sólido. O primeiro é a catação. Este processo consiste numa separação feita recolhendo-se com as mãos ou um equipamento específico um dos componentes da mistura. Depois, temos a peneiração, na qual os sólidos são separados por tamanho, ou seja, os de maior tamanho permanecem na peneira, enquanto os de menor tamanho são peneirados. E, finalmente, temos a separação magnética, realizada quando temos uma mistura em que o material magnético é um dos componentes. Geralmente, neste caso, utiliza-se um ímã para atrair e separar o material magnético da mistura. Vamos treinar um pouco o que aprendemos até o momento? Temos 3 tipos de sistemas e queremos realizar a separação dos componentes das misturas em questão. A primeira é constituída por areia e impurezas. A segunda é a separação manual do lixo reciclável. E a terceira é uma mistura de areia e ferro. Qual dos tipos de processo de separação você utilizaria para separar os componentes de cada mistura? Pense um pouco. Como já aprendemos, para separar a areia das impurezas, o melhor processo de separação seria a peneiração, também chamado de tamização. A separação do lixo reciclável é um clássico exemplo de catação, pois é realizada manualmente. E, finalmente, o ferro presente na mistura com a areia já nos dá a dica de separação magnética, pois para separá-lo da areia será preciso um ímã. Interessante, não é mesmo? E as misturas do tipo sólido-líquido? Você já parou para pensar em como podemos separar os componentes desse tipo de mistura? Vamos descobrir?
Dois processos importantes de separação para este tipo de mistura são a decantação e a filtração. A decantação é utilizada tanto para separar sólidos e líquidos de diferentes densidades, quanto para separar líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Um equipamento bastante utilizado para esse tipo de processo é o funil de bromo. A filtração, por outro lado, pode separar tanto líquidos de sólidos quanto sólidos de gases, com o auxílio de uma superfície porosa, conhecido como papel filtro, que retém o material sólido e deixa os líquidos e gases passarem. E para separar misturas homogêneas? Você conhece algum tipo de método de separação para esse tipo de mistura? Como separar, por exemplo, o sal de cozinha da água? E o álcool da água? Reflita sobre esse assunto que trataremos melhor na próxima videoaula, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim de nossa videoaula de hoje. Espero ter contribuído com algumas reflexões e conceitos sobre misturas homogêneas, heterogêneas e também alguns métodos de separação de misturas. Na próxima videoaula, continuaremos conversando sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima!